E aí, galerinha, beleza? Agora estamos aí pelo canal do YouTube, trazendo o resumo do que nós conversamos em sala de aula, na aula inaugural de Direito Civil 4, Direito das Coisas. Você que está acompanhando, está chegando aqui no canal, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Civil. A minha ideia aqui nesse canal é fomentar esse debate, trazer conteúdo, focar nas questões também de concurso, principalmente para a OAB, com conteúdo de graduação. Palavras que nós não encontramos em graduação, mas que nós trazemos aqui no nosso material, inclusive em sala de aula, para facilitar a interpretação de algumas questões, caso vocês tenham que resolver em sede de concurso, tá? A nossa matéria de Direito Civil 4, ela é extensa. A matéria de Direito Civil como um todo é muito extensa, é muito difícil conseguir completar a ementa, mas nós vamos completar, porque nós temos uma estratégia para isso. E esses vídeos do canal do YouTube vão ajudar a focar em temas também mais importantes, porque a ideia do vídeo é resumir o que nós demos em sala de aula. Nós não vamos ver 100% do que falamos em sala de aula, mas os pontos mais importantes que precisamos saber, que pode cair em prova da faculdade, prova de concurso, eu vou tocar aqui, dar ênfase, eu vou ficar repetindo várias palavras que é para vocês não esquecerem. Então, a aula inaugural, ela vem trazendo, ela está aqui 2, mas está errado, eu peguei o modelo do Civil 2. Ela vem trazendo superficialmente o que nós falamos lá na sala de aula. Sempre quando eu entro no primeiro dia de sala de aula, quando eu falo de civil e processo civil, eu faço o mesmo desenho. Então, a apresentação ela é praticamente a mesma, só que eu vou direcionando para o nosso conteúdo. Por que a aula inaugural ela é praticamente a mesma? Porque, veja bem, tudo que é direito civil, independente de ser 1, 2, 3, até o 6, que é sucessões, nós temos que materializar no processo civil. E como nós vamos materializar no processo civil? Aqui é uma turma de 5º período. Então, em tese, vocês estão expert em direito civil. Vocês já viram Civil 1, Civil 2, Civil 3, e agora estão caminhando para o 4º, Civil 4. O Código Civil é imenso. Mas eu sei que, devido a outras matérias, compromissos profissionais, a gente sabe que o dia a dia é uma correria, né? Vocês não vão lembrar de tudo que vocês viram em Civil 1, Civil 2. Então, eu pego o que eu ministrei já em sala de aula de Civil 1, Civil 2, Civil 3, eu trago para cá para o Civil 4, para a gente começar a trazer, a buscar, né, princípios, conceitos, e aí virando a chave na nossa cabeça para imergir no assunto. Então, essa aula inaugural é muito importante, porque eu quero mostrar para vocês o que vamos estudar no Civil 4, né, o que foi de importante no Civil 3, no Civil 2, no Civil 1, para construir essa maturidade jurídica acadêmica que eu costumo ficar repetindo aqui. Então, agradeço aí a dedicação de tempo. Vocês são maravilhosos, eu já falei para vocês isso em sala de aula. Esse semestre eu estou conseguindo potencializar mais ainda meu material. A cada semestre eu acredito que eu venho trazendo mais um material mais robusto, né? Principalmente para sintetizar conteúdos importantes, trazendo questões importantes também de concurso, trabalhar as provas de vocês como um concurso de uma maneira mais sensível, em razão da graduação também, mas essa forma de didática de trazer conteúdo no YouTube está sendo muito importante. Nesse momento, eu estou gravando aqui um podcast para poder passar para vocês. Agora já vamos ter o conteúdo também em podcast, só tem que organizar lá o meu canal que eu tenho de podcast, porque acabou misturando tudo. Mas vamos lá, eu não quero demorar muito não, porque a ideia é 20 minutinhos aqui para a gente reforçar o que nós falamos em sala, beleza? Adentrando ao assunto de Civil 4, que é o nosso material, conversamos sobre a importância do direito civil na carreira jurídica, que demais é importante, é até melhor do que penal. Eu repito isso, falo com os professores de penal, civil é melhor que penal. Falamos um pouco de Civil 1, Civil 3, Civil 4, considerando que as referidas matérias se interligam entre si, a gente vai ver aqui
E aí eu trago esse gráfico como se fosse uma linha do tempo, onde nós vamos materializar tudo aí, né? Se o direito das coisas fala de propriedade, se eu tiver uma violação na minha propriedade, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação de manutenção da posse, por exemplo. Como é que eu vou materializar a ação de manutenção da posse? Através de uma petição inicial. Como é que eu vou protocolar isso? Eu vou ter que conhecer os princípios processuais. Então, isso a gente vai jogando aqui, e na medida que a gente for falando sobre a matéria, eu vou voltando no processo civil e vamos materializando essa parte de direito civil. Beleza? Então, no direito processual civil, que materializamos o direito civil, falamos que a nossa legislação se adequa à evolução do comportamento da sociedade, de fato. Aprendemos na aula inaugural, de forma genérica, que todo contrato, que é a matéria de direito civil 3, é regido pelo menos por 3 princípios, e nós falamos sobre ele. Existem outros. A boa-fé, né, é o que possui, as partes possuem o dever de agir com valores éticos, valores morais, da sociedade. O princípio da bilateralidade, né, quando a prestação ocorre para ambas as partes. Então, dentro do contrato, a gente vai ter o princípio da bilateralidade. Não pode ter um desequilíbrio contratual. Ambos têm que estar em condições de igualdade também. O princípio da pacta sunt servanda, que eu sempre falo nas primeiras aulas. E ao longo, quando nós formos falando sobre contrato, descumprimento contratual, nós vamos falar sobre o princípio da pacta sunt servanda, e eu trago aqui para vocês um conceito mais técnico e finalizo com um conceito mais popular. É um termo em latim, cuja origem vem do direito canônico, tá? Significando a segurança jurídica pela vontade manifestada no momento da celebração dos termos, ou seja, do contrato. Vamos fazer um contrato de compra-venda de um bem imóvel, que é um excelente exemplo para poder tratar em direito civil. Contrato de compra e venda. Nós temos a realização da vontade das partes, tá? De uma forma horizontal, que é o que cabe mais aqui na nossa matéria, falar dessa relação horizontal, que é a relação entre comprador e vendedor, comprador, devedor, vendedor, credor. Essa relação ela é horizontal, através de um contrato, que é a materialização da vontade das partes, que é regida por normas dispositivas, que são as cláusulas contratuais, que dentro desse contrato deve haver necessariamente, para uma maior segurança, uma cláusula penal, em caso de descumprimento, se executar e se buscar o objeto principal daquela relação, que é o pagamento. Tá? Então, o princípio da pacta sunt servanda, de uma maneira geral, entende-se que é a lei entre as partes. Assim como no direito administrativo, que se fala de licitações, que o edital é a lei do certame, onde os licitantes devem cumprir, o pregoeiro deve cumprir, no direito civil 4, no direito civil, vamos dizer assim, né, o contrato ele é regido por normas dispositivas, sem a intervenção do Estado, onde esse contrato deve fazer lei entre as partes. Beleza? Então é isso. Obviamente, os contratos possuem outros princípios, mas aqui nós estamos falando só sobre 3, que é o que vai trazer a nossa maturidade, vai ajudar a gente a construir a nossa maturidade. Falamos sobre o uso capião, que nós vamos ver total uso capião nessa matéria. É sensacional. O uso capião é maravilhoso. Falei que existem espécies de uso capião e nossa matéria trabalhará ações possessórias, aquisição de propriedade, condomínio, trouxemos um caso polêmico sobre condomínio, vizinhança, na forma de nosso cronograma do estudo, que aí nós temos esse cronograma e a gente vai cumprir o cronograma. Iremos estudar direito das coisas, e aí eu trago os artigos, né, que é do 1196 até 1510E do Código Civil, todos os Códigos Civis, não vamos ler todos, existem artigos chaves que nós vamos debater e nós vamos construir interpretações. Vai ser maravilhoso quando chegar em Direito Civil 4, quando chegar em uso capião, porque a matéria de uso capião já está gravada, tá? Eu vou abrir uma nova playlist de Civil 4 aqui no nosso canal, para poder tratar das turmas, que são 2, a de quinta e a de sexta, mas eu vou colocar tudo num canal só, para não dificultar. Civil 4 de 2023.2, tá? E vou remeter aos conteúdos que eu tiver pronto já e adaptado, que eu já atualizei os conteúdos de Civil 4 que eu ministrei no período passado, eu já adaptei algumas aulas, já tem vídeo gravado na playlist de Civil 4, se vocês quiserem antecipar os estudos, podem ir, mas a minha intenção nesse semestre é picotar essa matéria e trazer conteúdos mais rápidos em cima das aulas que eu já gravei, como, por exemplo, eu levei umas 3 aulas para poder gravar uso capião, para poder falar sobre o uso capião.
Então, eu sei das espécies de usucapião. Eu vou botar uma aulinha curta de até 10 minutos falando de uma espécie de usucapião. Depois uma aula curta falando de outra espécie de usucapião. Depois uma outra aula, e assim vai. Vai facilitar o entendimento de vocês. E aqui do meu lado eu estou com o celular gravando o podcast. Então, acabando a aula aqui, eu vou disparar o podcast no grupo. Se você não fizer parte do grupo, não for meu aluno, manda uma mensagem pelo suporte que vai estar na descrição do vídeo, que eu vou te incluir na comunidade. E a comunidade vai receber também podcast, vai receber link de vídeo. Nosso grupo de sala de aula recebe tudo isso, mais material que é para estudo. E se você quiser o material também, não tem problema nenhum. É só solicitar que eu te envio. Só que entrar no grupo da sala de aula não vai ser bacana se você não estuda com a gente, presencial, porque lá nós vamos resolver os assuntos. Aluno que faltar, quiser justificar, pode colocar lá. Aluno que tiver que fazer uma consideração sobre um termo pontual de sala de aula, a gente vai colocar lá. Então, eu acho que não é necessário. Mas se quiser também, vai ser sempre bem-vindo aqui. Então, iremos estudar direito das coisas, né? Vamos falar sobre posse. Nossa próxima aula é posse. Posse, chão. Chão, briga. Briga, ação. Invasão. Vai ser bem dinâmica essa aula de posse até a aquisição de propriedade. Essa aula vai ser bacana, esse período vai ser legal. Antes de adentrar em posse, iremos tratar na próxima aula, a próxima aula é teoria. Essa teoria é chata, mas a gente vai materializar. Então, a terceira aula que é posse, aí que vai ser maneiro. Então, em teorias importantes para dar base à sustentabilidade ao estudo da posse e da propriedade. Então, fiquem cientes de que nem tudo é o que parece. Eu falo isso por conta das divergências que tem na matéria. Em especial, o direito das coisas, que é a nossa matéria, possuem algumas divergências doutrinárias. Mas fiquem tranquilos, divergências doutrinárias não cairão na prova, salvo se houver algum embasamento para exigir e que eu tenha comentado em sala de aula e provado por A mais B o fundamento do entendimento. Eu falo isso em razão da nossa divergência de condomínio. Sobre a polêmica e divergência de entendimento doutrinário, citamos e explicamos com fundamento o condomínio horizontal e o condomínio vertical. Aqui explico novamente gravando esse vídeo. E aí eu vou falar novamente o que nós comentamos em sala de aula, que existem doutrinadores que entendem que a construção de prédio tem um conceito de condomínio horizontal e a construção de casas tem o conceito de condomínio vertical. Ué, mas se prédio é vertical, por que a interpretação jurídica de ser horizontal? E eu te explico que o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira entende que, falando de propriedade, se imagina juridicamente no solo. Solo é a base de tudo. Então, se o solo é a base de tudo, o que se levanta do solo são paredes. Para dividir a unidade residencial ou unidade comercial, se interpreta como partiu do chão uma divisória de casas residenciais ou comerciais. O muro é vertical, então a interpretação de condomínio de casa que separa a unidade residencial é vertical. E de prédios, o teto de um é o chão do outro, o teto de um é o chão do outro. E vai se construindo unidades residenciais ou comerciais de forma horizontal. Teto de um é o chão do outro. Essa é a interpretação de Caio Mário da Silva Pereira. Outros doutrinadores entendem ao contrário, que é mesmo pela construção. Então, se entende, outros doutrinadores, que prédio é um condomínio vertical e não horizontal. Obviamente que, se eu colocar isso em prova, que eu repito direto em sala de aula, que eu já sou repetitivo, sou chato, eu posso colocar. Na visão do doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, no seu volume tal, que eu não me recordo o número do volume do livro dele, entende-se que condomínio de prédio aí eu vou botar nas opções lá, tá? Então, observem questões polêmicas, questões de divergência doutrinária, para estudar, direcionar através de um doutrinador ou da banca de concurso que você quiser. Eu vou fazer um concurso para juiz federal. Quem é da banca? O juiz fulano de tal. Ele tem livro? Tem. Qual é a doutrina dele? Direito Civil 4. O que ele entende sobre os assuntos? Aí você vai ler o livro do doutrinador, do juiz,
e vai fazer o concurso onde ele faz parte da banca. E aí, numa prova oral, ou uma prova de múltipla escolha que ele tenha revisado aquilo ali, ou se você tiver errado uma questão de múltipla escolha, mas tiver a fundamentação da doutrina dele e ele ser a bibliografia do concurso e está previsto na banca, você pode recorrer e fundamentar, né? E aí sim você vai levar ao ponto daquela questão. Então é importante a gente abrir a cabeça para ver essas coisas que no direito civil muita coisa que a gente vai debater não é do jeito que parece. Tem divergência doutrinária. Então, aí, eu já estou diferenciando para vocês a questão da divergência doutrinária, falando um pouquinho de direito na parte de condomínio, direito real na parte de condomínio, tá certo? Diferenciamos em sala direitos reais e direitos pessoais. Nós falamos que o direito real é a relação entre sujeito e coisa, com a intervenção direta do poder público. É uma relação vertical, é uma relação de domínio. Neste caso, nós falamos de compra e venda, né? Contrato de compra e venda, quando você pega esse contrato e leva para o cartório, elabora o registro geral de imóvel, e a partir daí, quando seu nome consta no RGI, você passa a ter efeito erga omnes e você passa a sofrer a intervenção do Estado, do poder público, na questão do IPTU, que é a relação tributária, é a relação do direito público, na sua relação dentro da sua posição de sujeito com domínio à coisa. Então, a relação do direito real é vertical, tá certo? Não esqueçam isso. Direito pessoal é a relação entre sujeitos, como eu coloquei, A e B. É um contrato, é uma relação horizontal, é uma relação interpartes, sem intervenção do poder público. E essa relação ali que eu coloquei, ó, é interpartes. Numa questão de prova, vocês já sabem que não há intervenção do poder público quando há uma relação horizontal, e sim vertical, e a gente vai debater sobre isso ao longo do nosso período. A relação entre direito real e pessoal vai ser melhor explicada ao longo do semestre. Conversamos na sala de aula sobre a importância da cláusula penal em qualquer tipo de contrato em razão de eventual descumprimento. E falamos também que é indispensável e imprescindível inserir a assinatura de 2 testemunhas nos contratos, já pensando na sua força executiva. Para elaborar uma petição inicial, temos que conhecer princípios e requisitos que estudamos em processo civil 1, que aí é a interligação da nossa matéria de civil com o processo civil. Para tratar de direito pessoal, falamos dos princípios, né, e realizamos a materialização de uma execução e cobrança de um contrato de compra e venda via judicial. Assim, comentamos sobre 3 princípios para iniciarmos nossa dinâmica. Nós falamos sobre o princípio da inércia do judiciário, aquele que só a parte pode iniciar o processo. Falamos do princípio da ampla defesa, que é o direito da parte utilizar todos os meios de prova e recurso para atingir o seu direito. Falamos sobre o princípio do contraditório, que é a participação da parte durante todas as etapas processuais, tendo como garantia constitucional de se manifestar após cada ato da parte contrária apresentada no processo judicial. E por isso que eu faço aquele desenho. Aquele desenho vai ser mais claro para a gente entender o nosso conteúdo. Não adianta eu falar para vocês, eu acho injusto a gente falar sobre questões teóricas, por exemplo, aqui, ó, título executivo judicial. Nós vamos trabalhar isso em Direito Civil 4. O que é um título executivo extrajudicial? Isso é matéria também de processo civil 3, mas eu não posso deixar de falar isso em civil 4, porque um contrato de compra e venda é um título executivo extrajudicial, não é judicial, mas nós vamos falar também sobre extrajudicial. E caso eu faça uma ação possessória, por exemplo, eu posso fazer uma ação de manutenção na posse, eu posso fazer uma ação de uso capião. Como é que eu vou lograr êxito na minha ação possessória? Como é que eu vou lograr êxito na minha ação possessória se eu não entender que a sentença dessa ação ela é um título executivo judicial? Como eu faço para materializar isso? Então, isso tudo eu vou explicar para vocês, e por isso que eu trago a interligação das matérias. Lógico, eu não vou chegar e fazer uma pergunta na prova do que é sentença num Direito Civil 4. Obviamente que não. Mas eu vou sinalizar na nossa aula de revisão o que eu vou direcionar para vocês estudarem para a prova. Conceito de título executivo judicial, não vou botar na prova. Mas eu posso perguntar quais são os requisitos de uma ação de uso capião ordinária, comum, por exemplo, que é a nossa matéria, e nós vamos focar muito nisso.
tá bom? Então, o título executivo judicial, ela tem a intervenção direta do Poder Judiciário, tá? É a procedência ou a improcedência de uma ação onde uma parte ganha e a outra perde, ou uma perde e a outra ganha. Então, eu vou cumprir essa sentença por força, por executiva judicial. Então, eu coloco a sentença como um exemplo. Tem decisões também, mas nós falamos aí sobre sentença. O título executivo extrajudicial é todo documento elaborado pelas partes com cláusulas contratuais. Nós vimos aí um contrato de compra e venda, por exemplo, um contrato de locação, por exemplo. Ela tem cláusulas, né, contratuais, ela é de normas dispositivas. Ela tem a relação horizontal, não tem a intervenção direta do poder público. Por isso que ela é extrajudicial. Recomendamos a assinatura de 2 testemunhas. Por que nós recomendamos a assinatura de 2 testemunhas no contrato? Para poder trazer uma força executiva e podermos ajuizar uma ação com um tempo mais curto de possibilidade de pagamento. A ação executiva ela vai durar, inicialmente, para pagamento, 3 dias. Pague em 3 dias sob pena de bens da penhora. A ação de cobrança não. Se não tiver assinatura de testemunha no contrato, cite-se. Junta-se o mandado de citação, contestação, prazo de 15 dias úteis, o processo vai demorar mais. Tá? Então, é melhor a gente fazer uma ação de execução porque assina o contrato com 2 testemunhas. Então, nós ressaltamos aqui em sala de aula a importância da assinatura de testemunha. Se o contrato lhe for quitado, né, o que acontece? De compra e venda? Leva no cartório, registra, faz o RGI em seu nome. A partir do RGI estando em seu nome, ele gera efeito erga omnes, né? Atinge a sujeitos indeterminados. A partir daí, você se torna proprietário do bem. E se tornando proprietário do bem, você adquire a obrigação propter rem, que é aquela obrigação de pagamento de impostos inerente ao imóvel. Então, a obrigação propter rem acompanha o bem. O proprietário tem que pagar o IPTU, que é uma obrigação propter rem. Então, a obrigação propter rem acompanha o bem. Seu novo proprietário paga o seu ônus, paga o ônus do bem. É a obrigação própria de um bem imóvel. Podemos dizer também que acompanha a coisa. Encontramos um conceito no sentido de obrigação propter rem ser aquela do proprietário ou daquele que esteja de posse do imóvel. Exemplo, IPTU e IPVA. Então, a obrigação propter rem acompanha o bem imóvel. Exemplo, IPTU. A obrigação propter rem acompanha o bem móvel, que é o IPVA. Tanto para proprietário quanto para possuidor. E aí, durante o período, a gente vai estudar alguns artigos que se aplicariam, em tese, para proprietário, mas possuidores também gozam daquele direito previsto no Código Civil. A gente agora não vai falar de artigos, só para a gente movimentar nossa cabeça nesse sentido e construir a nossa maturidade jurídica acadêmica. Beleza? Então, uma observação importante para concurso público, que é o que sempre cai, obrigação ambulatória é aquela obrigação que acompanha a coisa. Então, a obrigação propter rem é considerada uma obrigação ambulatória. O amigo na sala de aula falou, mas é um bem imóvel e mesmo assim o IPTU acompanha, anda com bem imóvel, é desse jeito, tá? Então, não vamos confundir, mas é um raciocínio bem bacana. Vamos levar em consideração que a obrigação propter rem acompanha o bem e a obrigação propter rem por acompanhar o bem é considerada uma obrigação ambulatória. Tá? Caminha com a coisa. Então, eu trago assim, bora para a materialização da teoria. Na explanação, vamos falar do princípio da pacta sunt servanda. Eu venho aqui para cima, que é o que eu fiz aquele gráfico, que é o que a gente começa a falar de direito civil, de processo civil. Cara, vocês vão estar comigo lá em Civil 5, se eu ministrar Civil 5 no próximo semestre, eu vou começar a aula da mesma forma. Só que eu vou trazer mais conhecimento, porque eu venho, Civil 5, Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4 e Civil 5. Como vamos materializar isso? Através desse gráfico aqui, né? Nós temos um contrato de compra e venda, nós vamos trabalhar direitos reais, direito das coisas. Vamos comparar com direito pessoal, direito privado. Em tese, nós vamos trabalhar basicamente contrato de compra e venda, porque nós vamos falar de bem imóvel, vamos falar de bem móvel, vamos falar de usucapião. E eu dei um exemplo para vocês na sala de aula que eu consegui utilizar uma ação de usucapião como meio de defesa de uma ação de despejo com cobrança. Por quê? Eu dei os fundamentos em sala de aula, através
da materialização disso em um processo judicial, que é esse gráfico que está aqui. Eu ajuizei a ação de uso capião, mandei a pensar no despejo com a cobrança e pedi uma tutela. Antigamente, tutela de... Não é tutela de tutela antecipada, hoje é tutela de urgência, com um CPC novo, tá? Mas o efeito dele era basicamente o quê? Suspende a ação de cobrança e despejo, porque eu tenho uma ação de uso capião em trâmite. Será que eu vou ganhar? Então, não tenho como perder a ação de despejo. E se eu ganhar na ação de uso capião? Então, eu consegui travar a ação de despejo através da ação de uso capião. E o fundamento dentro de sala de aula, tá? Então, essa visão de petição inicial, síntese e sentença é a visão que vocês têm que ter da materialização do nosso direito civil. Vamos tratar de compra e venda, vamos tratar de RGI, vamos tratar de adimplemento, mas também tem o inadimplemento. Como eu vou executar o inadimplemento? Através de uma ação executiva, que vocês vão ver em processo 3. Eu tenho um aluno em Direito Civil 4, que é meu aluno em processo civil 3, e eu dou uma batida também lá no processo civil 3 com o Direito Civil 4, como nós damos exemplo de compra e venda. Lá nós vamos executar o contrato, vamos executar o título executivo extrajudicial. Aqui não. Aqui eu vou explicar como nós vamos materializar o recebimento do inadimplemento só. Eu não vou entrar a fundo como eu vou executar. Tá certo? Então, eu estou construindo material lá de processo civil 3 para vocês aproveitarem, se vocês quiserem, pega o conhecimento lá do vídeo de processo civil 3, beleza? Então, tá certo. Ficamos por aqui. Fiquem com essa visão da nossa linha do tempo, que é o processo petição inicial até a sentença, que é a forma de materialização do nosso Direito Civil 4, tá certo? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre teorias, tá? Teoria unilateralista, vamos falar de Hering, vamos falar de uma teoria negativista que não é mais usada. E aí, a gente vai ter uma aula bem tranquila, bem light, apresentar slide e tal. Aí na outra, a gente já vem numa pegada, já entrando em posse. E começa a contar sobre posse, invasão, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu já extrapolei, porque a minha meta é até 20 minutos. Você que não está inscrito no canal, eu peço, por favor, se inscreva no canal. A minha meta é criar uma comunidade no YouTube, fazer um aulão ao vivo antes da prova da OAB, trazendo questões de concurso. Então, eu preciso de pessoas inscritas para isso e que interajam, tá? Durante esse semestre, eu vou estar jogando alguns conteúdos, enquete no Instagram também, para vocês participarem lá. Beleza? Agradeço aí o tempo dedicado para assistir esse material. Vou mandar para vocês pelo grupo, e o podcast que está sendo gravado aqui também daqui a pouco eu vou estar disponibilizando lá para você, tá? Para você ter acesso aí ao nosso material. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.